Então nós vamos estar lendo Atos 8 agora. E o desejo do meu coração é que Deus venha abrir o nosso entendimento, revelar as grandiosas riquezas da sua palavra. O homem se engana quando está buscando riquezas nesse mundo, certo? Jesus disse certa vez para um jovem, uma coisa te falta, vá, venda tudo que tem, vá vendo que tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, vem me seguir e terás um tesouro no céu. Então o verdadeiro tesouro no céu está em nós seguirmos a Jesus. O segredo está em nós nos atentarmos para a sua palavra. O segredo está em nós pensarmos no alto. E a palavra de Deus fala em coisas espirituais, em coisas que vêm do alto. E o desejo do meu coração é que a nossa mente se abra e o nosso coração se encha da palavra de Deus. Vamos lá, Atos 8. Saulo estava bem de acordo com a morte de Estevão e começou naquele dia uma grande onda de perseguição aos crentes, a qual atingiu a igreja de Jerusalém. Todos fugiram para a Judéia, Samaria, com exceção dos apóstolos. Mas alguns judeus piedosos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Paulo andava como que furioso e ia a todos os lugares para destruir os crentes, entrando até nas casas particulares, arrastando para fora tanto homens como mulheres, metendo todos na cadeia. Mas os cristãos que tinham fugido de Jerusalém iam por todos os lugares, pregando a boa nova de Jesus. Filipe, por exemplo, foi para a cidade de Samaria e falou a respeito de Cristo ao povo. As multidões ouviam atentamente o que ele tinha a dizer por causa dos milagres que fazia. Muitos espíritos maus eram expulsos e gritavam ao deixar suas vítimas Muitos espíritos maus eram expulsos e gritavam ao deixar suas vítimas. Muitos paralíticos e coxos eram curados, de modo que havia alegria naquela cidade. Então veja bem, no 6 aqui fala assim, as multidões ouviram atentamente o que ele tinha a dizer, né? E no 5 fala de Filipe. Porque as multidões ouviam? Porque Felipe, através da vida de Felipe, muitos milagres aconteciam, né? Espíritos maus eram expulsos, pessoas paralíticos e coxos eram curados. Quer dizer, aquilo que Jesus andava fazendo na terra, agora os novos discípulos de Jesus estavam também realizando a mesma obra. E é o que Deus quer que eu e você também façamos. Um homem chamado Simão, antes que tinha sido feiticeiro ali durante muitos anos, era um homem de muita fama e orgulhoso por causa das feitiçarias que podia fazer. Aliás, o povo samaritano falava dele com a revelação do poder de Deus. Porém, logo creram na mensagem de Filipe que Jesus era o Messias e nas palavras dele a respeito do reino de Deus. E muitos homens e mulheres foram batizados. Então o próprio Simão creu e foi batizado e começou a seguir Filipe a todos os lugares aonde ia. Estava maravilhado com os sinais que eram feitos. Quando os apóstolos souberam em Jerusalém que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, mandaram Pedro e João até lá. Logo que eles chegaram, começaram a orar para que estes novos cristãos recebessem o Espírito Santo. Pois até então ele não tinha vindo sobre nenhum deles, porque somente receberam o batismo no nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João puseram as mãos sobre os cristãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu isto, que o Espírito Santo era dado quando os apóstolos punham as mãos sobre a cabeça das pessoas, ofereceu dinheiro para comprar esse poder. Permitam que eu também tenha esse poder, exclamou ele, para que quando eu puser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu, que o seu dinheiro morra com você por pensar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não pode ter parte nenhuma nisto, porque o seu coração não é correto diante de Deus. Se arrependa dessa grande maldade e ore a Deus pedindo que Ele perdoe os seus maus pensamentos. Então veja bem, esse tipo de pensamento de Simão
aquele que fazia feitiçaria, essas coisas antes, ele estava tendo um tipo de pensamento ruim. Ele queria comprar com dinheiro o poder de Deus. E como naquela época Pedro e os apóstolos estavam cheios do poder de Deus, Pedro percebeu isso, né? E até falou pesado com ele, que o seu dinheiro morra com você por pensar que o dom de Deus pode ser comprado, né? Continuando aqui, no 22, se arrependa dessa grande maldade e ore a Deus pedindo que perdoe os seus maus pensamentos. Isso é que nós devemos fazer sempre a Deus, né? Pedir perdão para Ele das nossas maldades. Aqui a Bíblia diz um exemplo de uma maldade que Simão teve, né? Mas nós podemos, qualquer tipo de maldade que a gente tiver, a gente tem que logo cancelar ela no nome de Jesus. Aí Pedro falou, pois eu posso ver que há grande amargura e tendência ao pecado no seu coração. Orem por mim, exclamou Simão, para que estas coisas terríveis não aconteçam. Depois de pregar e dar testemunho em Samaria, Pedro e João voltaram a Jerusalém, parando em diversas aldeias samaritanas pelo caminho para pregar a boa nova lá também. Quando Filipe, um anjo do Senhor lhe disse, vá para a estrada que leva de Jerusalém ao deserto de Gazã. E ele fez assim, e lá estava descendo pela estrada nada mais, nada menos que o tesoureiro da Etiópia, um oficial de grande autoridade sobre as ordens da rainha Candace. Ele havia ido a Jerusalém adorar no templo. Agora estava voltando na sua carruagem, lendo em voz alta o livro do profeta Isaías. O Espírito Santo disse a Felipe, avance e caminhe ao lado da carruagem. Felipe correu, ouviu o que ele estava lendo e perguntou, o Senhor entende isso? Claro que não, respondeu o homem. Como posso entender se não há ninguém para me ensinar? E ele pediu a Felipe que subisse para a carruagem e lhe sentasse com ele. O trecho da escritura onde ele estava lendo era este. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro está quieto e mudo diante dos tosqueadores. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, negaram a justiça a ele. E quem pôde exprimir a maldade do povo na sua geração? Pois a vida dele é tirada da terra. O oficial perguntou a Felipe, Isaías estava falando a respeito de si mesmo ou de um outro? Então Felipe começou com essas mesmas escrituras a falar a respeito de Jesus. Enquanto viajava, chegaram a uma pequena porção de água e o oficial disse, veja a água, por que eu não posso ser batizado? O Senhor pode, respondeu Felipe, se o Senhor crê que de todo o seu coração, e o oficial respondeu, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele parou o carro, os dois desceram para dentro da água e Felipe o batizou. Então veja bem, nós vemos aqui uma forma correta de ser batizado. Tinha uma pequena porção de água, né? Ele viu uma lagoa, talvez, um riacho, não dá para saber bem o que está dizendo aqui, ó. Enquanto viajavam, chegaram a uma pequena porção de água, e o oficial disse, veja a água, por que eu não posso ser batizado, né? Então o Felipe falou, não, olha, você crê de todo o coração? Creio, então pode ser batizado. E Felipe o batizou. E terminando, e quando saíram de dentro da água, o Espírito do Senhor levou Felipe para outro lugar, e o oficial não o viu mais, porém continuou o seu caminho com alegria. Enquanto isso, Felipe descobriu que estava em Azoto, pregou a boa nova ali em cada cidade pelo caminho, à medida que caminhava para Cesareia. Veja bem, o poder de Deus estava tão grande ali, o poder do Senhor estava tão grande na vida de Felipe, que Felipe ele simplesmente desapareceu. Ele foi transladado, ele saiu de um lugar e foi para o outro, de tal forma que ele nem sabia onde ele estava, olha só. Enquanto isso, Felipe descobriu que estava em Azoto, quer dizer, descobriu por quê? Porque ele realmente, a Bíblia está cheia de histórias interessantes. E essa aqui, Felipe, ele foi realmente transladado, ele saiu de um lugar e foi para o outro, entendeu? Então que Deus venha abençoar a minha vida, a sua vida, que você venha descobrir essas partes da Bíblia interessantes, não só as interessantes, mas aquelas que conduzem a nossa vida mais perto do Senhor. Que Deus abençoe sua vida
e te abençoe grandemente em nome de Jesus.